Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Estamos começando agora mais um podcast, acabamos de terça-feira e agora estamos no podcast de quinta-feira, como sempre. Esperamos que de alguma maneira o podcast ajude ao pregador e à pregadora, aos irmãos e irmãs que vão trazer a palavra do Senhor, né, na quinta-feira. Também dizemos, o podcast não é o sermão, não é a pregação. A pregação vai ser quando o pregador e a pregadora se debruçar na palavra, estudar, vindo a revelação e a inspiração de Deus. E a palavra que Deus quer que você transmita aos nossos corações e às vidas ali presentes. Estamos, como falamos na quinta-feira, na 33ª semana, esse tema. Começamos em dezembro, acho que foi ontem, de 24, já estamos em julho, termina na próxima semana, esse tema maravilhoso. Nunca desista, prossiga tendo a família como um projeto indissolúvel de Deus. Esperamos de alguma maneira e acreditamos que as famílias estão sendo abençoadas de forma extraordinária. Nossa agenda do dia está sendo formada, eu coloquei aqui para o final, mas dia 22, pastor Geilson, confirme com o pastor Geilson, não sei, ele não tem vindo muito à igreja, mas confirme com ele, por favor. Ontem ele estava no culto e eu assisti via live, alguém confirme com ele. Pastor José não vai estar, o Adriana, pastor José não está na igreja, não está indo, né? Sumiu, desapareceu. Né? E o pastor Geilson vai fazer o dízimo. Adriana, verifique, por favor, pastor Moisés, pastor Bruno. Se tiver que substituir tanto pregador como dirigente, por favor. Dia 24, o pastor Adalgisa está para pregar. Pastor Joel, vocês estão de férias, estão chegando hoje, não sei se já chegaram. Aí, pastor Adalgisa fala o dízimo de ofertas. Verifique também, pastor Adriana, com eles. Precisa de alguma coisa, não sei como está escrito. Também o aniversário dela foi ontem, né? Dia 27, pastora Késia e Késia. Dia 27 à noite, não sei se tem condição de pregar, mas não falta na igreja de pregadores. Pastor Tiago vai dirigir, pastora Rosiquelli, aqui está escrito errado. Pastora Rosiquelli, desculpe, pastora, a digitação do seu nome. Já mostramos sobre a presença, falamos agora há pouco, né? Tivemos uma queda em média de 53 para 40 de presença de líderes na igreja no mês de julho até agora. Talvez aumente um bocadinho, mas provavelmente a média vai ficar bem menor. Se você ver o gráfico, vermelho é BFD e o preto é culto à noite. Como nós sempre falamos, sua presença é importante, você que vai aos cultos, não deixe de fazer sua presença. Vá à igreja, não vá à igreja apenas para fazer presença. Vá à igreja para adorar, para crescer, para participar, para produzir, trabalhar. Sinta prazer e alegria de produzir no reino, de trabalhar para a obra de Deus, ter prazer e alegria e satisfação de ser útil, ser instrumento de Deus e poder um dia estar na presença de Deus e apresentar os frutos do seu trabalho, do seu esforço, do seu empenho para que o reino de Deus fosse enaltecido. Tire a preguiça, vença as limitações. Passamos o dia, semana com muita luta, dificuldade, essa pandemia, né? Que vem atacando, vira e volta a nossa saúde, mas estamos lutando para estarmos juntos, sempre juntos. Então marque a sua presença. Também, como eu falei agora há pouco, isso aqui é a presença por ministério, cada pastor e cada vez que o gráfico teve uma queda sensível, então, acaba o mês, mas é visível, né? Veja aí sua presença, pastor, consolidador, mês a mês, né? EBFD, culto e EBFD. Veja o que você precisa melhorar junto com o seu ministério. Quem está faltando, ligue. Nossa, Kelly tem me falado, ela tem mandado muita mensagem, ela tem sentido a falta de alguns, né? Agora melhorou, ela está mandando mensagem. Faça a mesma coisa que a pastora Rosquelli, um bom exemplo. Mande mensagem para os seus ausentes. Vai lá fazer uma visita. Eu agora no mês de agosto, de setembro, já disse, não vou pregar.
Estar todo domingo à tarde lá na igreja, 5h30, né? Visitando algumas famílias. Se você quer que eu visite alguém da sua casa. Vou estar lá domingo, algumas já estou programando. Mas se quer programar comigo, vou lá na sua casa. Tem alguém desviado, afastado do frio, eu vou lá. Se me expulsarem, não tem problema. Me expulso. Se não me expulsarem, eu vou levar uma palavra, vou orar, liberar uma palavra de Deus sobre as vidas, uma palavra de ânimo, de vigor espiritual. Pastor consolidador, não deixe a obra esfriar diante da sua presença. Os 50 mais presentes nos cultos, falei agora, e é verdade, alguns estão marcando errado, fazendo errado. Sexta-feira na reunião eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Mas aqui estão 50 mais presentes, não dá para ver. Talvez no seu telefone aí você veja os mais presentes na igreja. Deus abençoe, continue sendo instrumento na mão de Deus. Estamos chegando perto do impacto, claro, a presença é fator preponderante para ser consagrado pastor. Quem não vem à igreja sem explicação e motivo, não adianta consagrar, né? Tem alguns que não vêm porque estão doentes, estão impossibilitados, muita gente doente da igreja. Eu entendo, tem orado, eu vou continuar orando, né? Para que Deus possa lhe dar força, dar-me cura, ânimo sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu vou falar de novo de todas as nossas programações. Dia 25 agora é a nossa reunião ministerial, né? Que mais aqui? Nosso Nefão, dia 1º. E aqui eu destaco aniversário da igreja, dia 15 a 24, que está, ó, 15 a 24, aniversário da igreja, e 19 a 21, Pacto de Profetas e consagração ministerial. Só iremos consagrar aqueles que estiverem lá no impacto e forem com o impacto de profeta. Se estiverem, entendo que não querem nada. A obra e o ministério do Senhor. Respeito, sem problema. Posso não concordar, mas respeito. Né? Tivemos o dia de Viomés, mais um, fizemos aqui na igreja, fizemos aqui na base. Estava marcado daqui da Macrold e a Márcia, do Ministério de Vivendo Mês está definindo aqui, aguardo. Parabéns, Ministério. Exime programação. Deus abençoe suas vidas. Continue trabalhando para o reino e para a obra do Senhor. Maravilha. A data do pastor Macrold de Márcia ainda não definiu. Estou aguardando o Ministério de Viver o Mês para a gente definir essa data que vamos ter. O aniversário da igreja mudou, né? Era para ser agora essa semana, em julho, mas devido a uma série, a comissão pediu para mudar. Nunca desista, prossiga em viver com Deus. Dia 15 a 24 de agosto, começa dia 15 com a demarcação de território, a pastora Rosicel está fazendo todo mundo profético. Dia 16 da marcha, as igrejas estão sendo convidadas para estarem com a gente, participar. Dia 17 a abertura, né? Boa parte vamos estar na praça pregando, evangelizando. Não há razão para se cantar, se pregar, se não for para os descrentes. Sempre, como eles não vão à igreja, nós vamos. Essa é a estratégia que nós temos. Participe, esteja conosco, né? Nesses dias maravilhosos, não percam, aproveite, 30º. Tanta coisa tem acontecido em nossas vidas. 33º, 33 anos da minha vida. Muita história para ser contada, muitas bênçãos de Deus, muitas lutas, provas, mas podemos dizer, como homem de Deus, até aqui, o Senhor nos ajudou. Nossas inscrições para o Impacto de Profetas já estão abertas, ali está errado, né? De 29, 19, 20, 21. Tivemos que mudar o feriado de setembro, devido à indisponibilidade local, né? E a comissão pediu, arranjou o local que tínhamos era muito caro, e arranjamos o local mais barato. Mesmo assim, o valor, o impacto de discípulos e família foi 250, agora estamos cobrando 300. Se continuar, fosse no outro, ia ser 450, é inviável para alguns, né? Quem é casal, entendo. Invista na obra, podemos pagar de cartão, sei que é um momento difícil. Vamos nos empenhar para estarmos no impacto. O tema é chamados para carregar a arca. Chamados para carregar a arca. Eu e você,
recebemos esse chamado. Queremos queremos segurar na arca de Deus, que no Novo Testamento representa o ministério, a vida com Deus, o ministério e a obra. É maravilha. É o melhor lugar para estar, servir o Senhor. A campanha que estamos tendo da meta de 100 nefes, para você que nunca escreveu o seu nefes, tem nefes dentro da escrito, pega o seu celular, lê o QR Code, escreva o seu nefes e participe. Temos 50 nefes, queremos atingir 100. Com a ajuda e a participação dos irmãos. Então, se o nefes não está inscrito, escreva. E nosso tema, nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto divino indissolúvel de Deus. Foi de terça-feira. E de quinta-feira, o nosso tema é lute pela salvação da sua família. E claro, irmãos, não somos nós que salvamos a nossa família. Eu falo aqui, até botar entre aspas, eu não salvo a minha família. Você não salva, quem salva é Jesus. Mas nós podemos, a palavra lute, influenciar diretamente para que os nossos conheçam a Jesus. E claro, eu botei o livro de Gênesis, capítulo 7, aconselho ao pregador a ler todo o capítulo 6 e 7. Escrevi aqui, mas lhe aconselho a você ler. Se você não sabe detalhes da história, se você sabe detalhes da história, ótimo. Mesmo assim, lhe aconselho a ler para entender o contexto, porque eu só botei um versículo. Se você quiser ler mais, pregador, pregadora, pastora Dalgisa está marcado aqui, pode ler mais. Esse aqui é o episódio da Arca de Noé, em que Deus vai salvar uma única família, 7 pessoas serão salvas, né? Depois disso, Senhor Noé, entra tu e toda a tua família ou a tua casa na arca, porque tendo visto que és justo diante de mim nesta geração, aí você pode ler os outros versículos, perversa, pecaminosa, errada, está falando, né, sobre o episódio que ele manda Moisés construir a arca, e o pastor Bruno pediu você ler Daniel 6, que começa a relatar, o povo estava no pecado e Deus quer voltado mais ali Sodoma e Gomorra e adjacência, né, e Deus decide e volta, né, Sodoma e Gomorra vai acontecer lá na frente com enxofre, né, da geração ali depois de Noé, antes de Noé, logo depois de a geração chamada de filhos de Adão e de Eva, né? Sem de Abel e Caim, e aí outras gerações surgiram, estavam voltados para o pecado, e Deus toma posto, e pelo menos 2 vezes nós vamos ver isso também em Sodoma e Gomorra, que não é Sodoma e Gomorra, e decide, e claro, manda fazer, bom, o pregador vai estudar essa parte. Deus instrui a Noé, né, a entrar na arca, falando no momento que ele está entrando com a sua família, seus animais, pares, pois o Senhor considerava Noé um homem diante dele justo, reto, no meio daquela geração ímpia. E aí o pregador pode traçar paralelo com a nossa realidade, o povo de Deus, a família de Deus, né? Da luta, vivemos no meio do mundo ímpio, no mundo dominado pelas trevas. Aí o pregador, deixa Deus te usar. Este versículo marca o início, o começo do dilúvio. E a salvação de Noé, sua família, e os animais que foram escolhidos para entrar na arca. Aí o pregador sabe usar esses detalhes. Deus chama Noé para entrar na arca junto com a sua família, destacando principalmente o seu caráter, sua retidão, sua justiça, como um motivo e razão para ser salvo e para salvar não só ele, mas salvar toda a sua casa. Por isso que eu digo, eu não salvo a minha família, mas eu tenho o poder de influenciar a salvação da minha família. Como vice-versa, eu tenho o poder de influenciar a minha família para o erro, para o pecado, para as práticas erradas, se assim não viver na presença do Senhor. Deus chama Noé e manda entrar na arca com a sua família, destacando a sua justiça, retidão e caráter.
para a salvação. A frase, vi que eras justo diante de mim, no meio de uma geração que Noé era um homem que buscava Deus. Não é porque o mundo está no pecado, no erro, na mentira, que eu e a minha família cairemos nessa rede do inferno, do diabo. Não, eu e aí, pregador, deixa Deus te usar. A frase, vi que era justo diante de mim, indica que Noé era reto, fiel a Deus. Em um mundo corrompido, dominado, escravizado, na época de Noé, como nos nossos dias, pelo pecado e pelo erro. Este é o momento da preparação final para o dilúvio, com a arca sendo o único, a arca foi colocada naqueles dias de Noé, como o único meio de escapar da iminente juízo e destruição que Deus traria àquele mundo naquela época. A arca e o pregador dá uma estudada no lugar onde as pessoas podiam entrar com segurança, estabilidade e protegidos seriam do acréscimo, do aumento das águas que as chuvas trariam e morreriam toda a humanidade por causa dos seus pecados. Deus continua sendo o caminho ainda. A arca hoje é Jesus para salvar a minha casa e a minha família. O dilúvio é o juízo divino. O dilúvio o juízo divino sobre a maldade da humanidade, como está descrito na volta de Jesus. E, ao mesmo tempo, também o ato de misericórdia da família de Noé para salvar, preservar a vida através de Noé e de toda a sua família. Não só a família de Noé, mas a misericórdia de Deus em salvar os animais e conservá-los por intermédio, por meio de Noé. Isto é, uma vida dentro de uma casa pode fazer muita diferença para a salvação e para a perdição. O relato enfatiza a importância da obediência a Deus e da fé e de suas instruções, como demonstrado pela ação e pelas intenções da fidelidade de Noé diante de Deus. E Deus vai permitir que ele e a sua família seja salvo. A arca de Noé é frequentemente interpretada como um tipo de um símbolo de salvação. Salvação como é Cristo em nossos dias, onde aqueles que creem, entregam, são protegidos, são guardados do juízo divino quando o Senhor vier julgar a humanidade. A arca em nossos dias é Jesus de Nazaré. Para um momento perdido, e sem Cristo, a arca do Senhor Jesus é o lugar para eu levar a minha família, para que a minha família seja salva por meio de Cristo Jesus, o Salvador. Sua família está dentro ou fora da arca. O pregador, a pregadora. Sua família hoje está como? Todos da sua família estão dentro da arca? Ou tem uns que estão dentro da arca e tem outros que não? Queremos deixar claro que não podemos salvar a nossa família. Por mais que desejemos de todas as maneiras e formas, mas podemos ser usados e devemos ser usados por Deus. E Deus quer nos usar para que eles possam entrar na arca da salvação de Deus, que é Jesus de Nazaré. Isto é, eu posso, de alguma maneira, influenciar a minha casa e a minha família. O mundo onde Noé e sua família já estava condenado a sofrer e a experimentar o julgamento de Deus, por preferirem e escolher o mundo e o pecado, o erro e as trevas e o inferno e as obras do diabo. Já estavam condenados, como muitos estão nos dias atuais. Este julgamento era inexorável, inevitável aos olhos do Senhor, como nós temos hoje a palavra que diz
O Senhor um dia voltará para julgar os homens e mulheres que não querem saber deles e não entrarão e não entregaram a sua vida verdadeiramente para o Senhor. Cria o lugar para a família habitar segura e ser salva dessa condenação, dessa maldição e das consequências do mundo rebelde. Ele disse, Deus, no texto que lemos, entra tu e toda a tua casa na arca. Essa é uma palavra profética, viu, pregador, pregador, irmão, não vai pregar. Porque esse mesmo pensamento que Deus usou na vida de Noé milhares de anos atrás, continua hoje em nossos dias. Deus quer que eu e a minha casa sejamos salvos. Deus quer que você e a sua casa sejam salvos. Como, pastor? Por intermédio da sua vida, da sua intercessão, do seu clamor, da sua vida, Deus pode alcançar. Essa mesma palavra profética continua sendo liberada. Entra tu e toda a tua casa na arca. Existe esse lugar hoje para eu, para você, caminharmos e salvar a minha família. Existe sim. Esse lugar, a arca de Deus, foi colocada hoje diante dos nossos olhos. Como é que eu faço, pastor? Traga a sua família, a presença do Senhor agora. Pastor, mas eu convido ele não vem. Não desista, continue. Eles não querem vir, faça um nefes dentro da sua casa. Se na sua casa todos estão perdidos, leve um nefes lá para dentro. Faça algo. Traga a sua família à presença. Não tem como a sua família ser salva se ela não vier à direção do Senhor. 2, não perca tempo com distrações desse mundo. Sim, é muita dificuldade, muitos empecilhos, muitos pensam diferente. Não se atrapalhe, não perca tempo com distrações. Tem tanta coisa tirando a nossa atenção. Foque na salvação da sua casa. Ore, consagre-te, faça propósito para que Deus alcance e de alguma maneira o Senhor alcançar. 3, venha para dentro da arca ou para perto da arca, que é a igreja do Senhor. Não deixe de você vir à igreja. Você vindo, você poderá influenciar. Se você é desmazelado, indisciplinado em estar uma vez ou outra, sua família dificilmente virá, se não for um milagre de Deus. Se você é disciplinado, está na casa de Deus, Deus honrará a tua fidelidade, dará a tua casa. Venha para a arca. 3, ou perto dela, que seja seu quarto. Aprenda a vencer as mentiras do diabo nesse mundo. O diabo, né, pregador? Você, quais são as mentiras hoje do diabo? Não preciso de Deus. Que eu posso servir a Deus dentro de fora da minha casa. Não preciso ir para a igreja. Para que estar na igreja? Para que servir? Quantos crentes, famílias inteiras, estão nas suas casas mortos espiritualmente? Não estão doentes, eu reconheço. A gente não está doente, mas mortos. Acham, continuam sendo enganados pelas mentiras do diabo. Não, não preciso ir para a igreja, não. Eu posso adorar a Deus. Não, não, não adoramos a Deus longe da igreja. Lugar de crente, do verdadeiro salvo que tem uma igreja, está dentro da igreja para adorar. 5, não tenha dúvida de que sua entrada na arca será com lutas e com muitas provas. Sua entrada na arca de Deus da sua família não será fácil. Você terá muitas lutas e provas diante do Senhor. Por isso, você pode e tenha na sua consciência de lutar. Vai ser com luta, vai ser com prova, vai ser com dificuldade. Mas eu vou entrar e vou levar minha família para dentro da arca. Por isso, queira salvar e lute pela salvação da sua família diante da presença. Nunca desista deles para que eles venham entrar na arca. Mesmo que você não esteja mais nesse mundo, Deus será fiel à palavra que Ele liberar e fazer com que a sua família entre na arca. Não tenha dúvidas que a responsabilidade para influenciar a entrada da família da arca são de todos que conhecem a arca de Deus, eu e você.
que estamos dentro da arca de Deus, é nossa responsabilidade. De alguma maneira, influenciá-los para que eles entrem na arca. Isto é, os que vivem na presença do Senhor. Depois disso, o Senhor disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua família na arca, que tenho visto que és um homem justo diante de mim no meio dessa geração. Os que estão dentro da arca com a sua família, continuem firmes, não saiam de dentro da arca. É o lugar que te levará a Deus. Aos que estão fora da arca, ainda há tempo para você puxar, trazer a sua família dentro da arca do Senhor. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.